Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Momento Medicina. E hoje quem nos recebe é a doutora Patrícia Valeriano, ela que é fisioterapeuta e especialista em saúde da mulher. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Doutora, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É uma grande honra estarmos aqui hoje. Para mim também. É uma grande honra ter recebido o convite de falar aqui um pouquinho sobre o que eu gosto bastante, né? É isso aí. A importância da prática de exercícios físicos adequados durante a gestação e no pós-parto. Hoje estamos aqui, a doutora Patrícia é professora também de Pilates, é isso, doutora? Isso. Além da fisioterapia pélvica, né, o atendimento da preparação para o parto, também eu ministro aulas de Pilates para as gestantes e para o pós-parto. E é claro, eu estou ao lado de uma grande profissional. Doutora Patrícia, conta pra gente sobre a sua formação. Bom, eu me formei em fisioterapia em 2004 e desde o início da minha formação, a minha pós-graduação inicial foi em terapia manual e postural, sempre trabalhei nessa área de postura, de dor e preferencialmente com mulheres, né? Eu falo que mulheres é porque é a maioria no mundo, né? Então, assim, eu sempre trabalhei com mulheres e sempre gostei bastante. E por conta disso, sempre trabalhei com gestantes, com pós-parto e fui me apaixonando a cada dia, né? A cada curso que eu fazia, sempre pensando em voltar para trabalhar com esse público, né? Então, em 2007, comecei a minha formação em Pilates, já voltei o Pilates para a saúde da mulher e também, ao longo desses anos, fazendo cursos, sempre pensando em trabalhar essa musculatura, pensando em assoalho pélvico, pensando em preparação para o parto. Em 2016, eu gravei um curso online para profissionais, né? Comecei desde 2013, eu trabalhava já com profissionais, com curso de formação em Pilates, e aí também fiz o curso online para profissionais. E o ano passado também eu lancei um livro, que é Os Segredos do Pilates na Gestação, pensando tanto para os profissionais como para as gestantes que têm essa dificuldade de encontrar um bom profissional, de saber o que é o certo e o que é o errado. Então, por conta disso, né, eu resolvi escrever esse livro nas duas linguagens, né? Eu consigo encaixar tanto para o público profissional como para a gestante conseguir entender essa linguagem, né? Então, eu gosto bastante e a cada dia que eu faço um curso, eu consigo perceber que ainda tem muita coisa para aprender, né? E nós tivemos bastante dúvidas, doutora, então eu espero que hoje as futuras mamães, as que já tiveram bebês também, sintam-se bem informadas e fiquem à vontade também. Doutora, qual a melhor maneira das mulheres se prepararem para a gestação, o parto e pós-parto? Então, quando a gente pensa em se preparar para o parto, hoje em dia muitas mulheres acreditam que é só pensar no finalzinho da gestação, trabalhar a musculatura do assoalho pélvico, que a gente trabalha com massagem, uns exercícios específicos, mas, na verdade, a preparação ela deveria se iniciar antes da gestação, né? Eu costumo falar que, quando o médico fala para tomar ácido fólico, o ideal seria falar, começa uma atividade física, né? E aí, o quanto antes, lógico, quem não começou antes, mas o quanto antes começar a praticar uma atividade especializada para a gestação, e a gente prepara com exercícios onde a gente vai trabalhar os fortalecimentos da musculatura, pensando em prevenir os principais desconfortos, as dores na lombar, dor na região do quadril, né? Ou até mesmo alguns outros desconfortos que vêm a aparecer, cada uma tem a sua especificidade, né? Mas a gente trabalha com exercícios pensando nessa resistência do corpo como um todo, pensando em preparar para quem quer um parto normal, que eu preciso trabalhar tanto essa resistência física, trabalhar a musculatura do assoalho pélvico, né, com a fisioterapia pélvica, e também pensar na recuperação. Então, às vezes, não precisa ser só quem quer fazer um parto normal que começa a praticar o Pilates ou então fazer essa preparação com a fisioterapia. Mesmo quem vai fazer uma cesariana tem a diferença na recuperação do pós-parto. Então, eu penso em trabalhar essa musculatura, principalmente abdominal, né, que é uma musculatura que vai distender bastante, vai perder bastante função para recuperar no pós-parto. Então, pensando mesmo uma mulher que faça uma cesariana, depois vai fazer bastante diferença na recuperação dela, pensando que a gente vai ter alguém para cuidar, né, durante muitos e muitos, né, meses por aí, e um bebê que vai aumentando o peso a cada dia. Então, a gente prepara o corpo dessa mulher dessa forma, né, com exercícios, o mais importante é que a gente faça uma avaliação prévia para saber o que vai ser indicado para cada mulher. Ah, que bacana. Então, quer dizer, toda gestante é avaliada antes? Sim, para a gente começar, né, qualquer forma de tratamento, a gente precisa ver quais são as queixas dela, quais são as dificuldades, se ela já fazia alguma outra atividade física, ou então se ela era sedentária, que é algo muito comum, né? Virar atleta da gestação, que eu costumo falar, né? Então, isso é importante, a gente fazer a avaliação para eu saber o que eu vou passar para cada gestante de exercício, né, de qual vai ser a minha conduta. Doutora, por que hoje o Pilates é tão indicado para gestantes?
O Pilates hoje ele é bem indicado para gestante porque ele é uma atividade de baixo impacto e que a gente trabalha, né, quando a gente trabalha com um método adaptado para gestantes, a gente consegue pensar em cada alteração que acontece, em cada trimestre e com cada mulher, né, que são diferentes. Então, são atividades mais individualizadas, pensando realmente nas alterações da gestação e uma atividade de baixo impacto. Então, com certeza, é super indicado para gestante. Os médicos no começo tinham aquele hábito de indicar só para hidroginástica, né, que era algo de baixo impacto, e hoje o Pilates a gente consegue adaptar de uma forma onde a gente consegue trabalhar o fortalecimento, o alongamento da forma adequada para cada gestante em cada fase da gestação. Perfeito. Doutora, falando em cada fase da gestação, em qual fase a mamãe pode começar a fazer as aulas? Então, na verdade, o Pilates a gente pode trabalhar desde as primeiras semanas, desde que se descobre, né, o primeiro lá, o positivo. Só que, no geral, a gente espera a recomendação médica, que normalmente se dá por volta de 12, 14 semanas. A maioria dos médicos, eles preferem esperar as 12 semanas como forma de proteção, né? A gente sabe que a fase mais comum de acontecer um aborto, mas normalmente um aborto espontâneo, é no primeiro trimestre. Então, por isso, eles preferem indicar a partir, né? Fez o morfológico, aí recomenda para começar as atividades físicas. Então, essa é a diferença, mas não teria problema nenhum. Eu, por exemplo, eu sempre fiz Pilates e continuei desde o início da gestação. Perfeito. Doutora, nós estamos acompanhando uma aula e dá para perceber que a futura mamãe, ela se sente muito bem durante a aula, a mamãe é muito bem disposta. Isso é tão importante, não, doutora? Sim, né? Porque a gente consegue, o Pilates a gente trabalha com exercícios onde a gente utiliza a respiração, o alinhamento, postura. Então, isso a gente consegue aproveitar melhor um exercício e realmente ela já sentiu o benefício na mesma hora, né? Não preciso esperar algumas aulas, algumas sessões para eu sentir a diferença, né? A gente realmente consegue perceber isso em poucos exercícios. Doutora, fortalecimento do assoalho pélvico e o Pilates. Vamos comentar? Então, na verdade, isso é uma questão, né, onde gera muita dúvida e muitas questões até entre os profissionais que trabalham com Pilates, com a fisioterapia pélvica, se o Pilates vai fortalecer a musculatura do assoalho pélvico, né? Na verdade, o Pilates em si, ele pode trabalhar como uma forma de prevenção de incontinência urinária, pensando das disfunções relacionadas a essa musculatura. Mas quando alguém já tem uma disfunção, o ideal é fazer a fisioterapia, né, quando a gente faz uma avaliação mais detalhada e passar os exercícios específicos. Mas a gente sabe que se eu consigo ensinar, uma mulher consegue fazer a contração da forma correta, durante os exercícios de Pilates a gente usa a ativação dessa musculatura, né? E aí o que é esses músculos do assoalho pélvico? São os músculos que sustentam lá a bexiga, o intestino e o útero. E agora, durante a gestação, o que está acontecendo? Está aumentando ainda mais a solicitação lá em cima daquela musculatura. Tem um bebê ganhando peso cada vez mais, tem uma ação hormonal. Então, há uma tendência muito grande de enfraquecimento dessa musculatura. Toda mulher, na verdade, deveria trabalhar esses músculos como qualquer outro músculo do corpo. Mas hoje é muito comum que se conheça durante a gestação. Aí, às vezes, eu pego algumas gestantes que nem sabem como faz para contrair e, na grande maioria delas, nem sabia que tinha esse músculo, qual é a função desse músculo, e aí é apresentada na gestação. E, a partir disso, eu falo que para o resto da vida você vai ter que trabalhar essa musculatura. Independente do tipo de parto, essa musculatura vai sofrer com a gestação e vai ter uma tendência a ter mais disfunções. Então, há uma tendência muito grande a ter incontinência urinária após uma gestação, mesmo que tenha feito uma cesariana, por conta dessa sobrecarga. Então, é importante que a gente trabalhe essa musculatura desde sempre, né? Mas, se for possível, só começar na gestação, então ainda há tempo, a gente tem que trabalhar essa musculatura e manter para o resto da vida lá, né, no pós-parto. E aí, normalmente, as mulheres hoje emendam uma gestação na outra, e aí já está a musculatura fraca, chega na segunda, começa a ter episódios de incontinência. Muitas grávidas acham que é normal fazer xixi, perder xixi, né, durante a gestação, quando tosse, quando espirra, e isso não é normal, é muito comum, mas não é normal. E aí a gente consegue trabalhar, né, através da avaliação, na fisioterapia, conseguir ver se a pessoa está com alguma disfunção e já começar a tratar o quanto antes para ela não continuar com essa disfunção no pós-parto. Olha a importância, doutora. Porque muitas mamães, elas dizem, eu acho que foi por conta de tanta força que eu fiz na hora de ter o bebê, né? Então, foi muito bom, muito ótima a sua explicação, doutora, porque eu tenho certeza que agora as futuras mamães estão muito bem informadas. Sim.
Doutora Patrícia, qual a importância de fazer o método com um profissional qualificado e capacitado para ensinar corretamente? Então, é uma diferença muito grande, né? Porque o Pilates, originalmente, ele não tem adaptação nenhuma. Então, ela é voltada, na verdade, para outros públicos, né, no geral, né, mulheres, homens, idosos, sem pensar em adaptações. Então, quando a gente pensa numa gestante, em todas as alterações que ela tem, é importante que a gente tenha que adaptar os exercícios. Então, eu costumo falar que o Pilates para a gestante, ele é totalmente adaptado. Então, um profissional que lida com outros públicos e não sabe dessas alterações, ele talvez, ou ele vai negligenciar de não trabalhar alguma musculatura com medo, achando que não pode trabalhar, ou então ele vai fazer em excesso, achando que, tranquilo, eu consigo fazer, como, por exemplo, os abdominais. Abdominais tradicionais a gente não indica para gestante, mas a gente precisa trabalhar essa musculatura de outra forma. Então, essa é a importância de você praticar o método com um profissional especializado. Então, se ele não souber dessas alterações, não souber quais adaptações ele precisa fazer para atender essa gestante, realmente ele não vai aplicar da maneira adequada, podendo piorar alguma condição, alguma disfunção do corpo da mãe, né? Na verdade, dificilmente vai acontecer alguma coisa com o bebê, mas são disfunções, na verdade, do corpo da mãe, uma diástase dos reto-abdominais, que é muito comum também na gestação, né? De ser uma diástase patológica. Então, é importante que a gente trabalhe com um profissional realmente que saiba fazer essas adaptações para ela ter os benefícios do Pilates e não simplesmente fazer o Pilates, né? Como faz para todos os outros públicos. Doutora, como evitar ou tratar a diástase abdominal? Então, a diástase dos reto-abdominais, o que acontece? Durante a gestação, a barriga vai para frente, né, para conseguir acomodar o útero crescendo com o bebê. E aí, a gente tem os dois músculos aqui na frente, eles se separam para a barriga crescer. E essa separação, a gente costuma falar que ela tem um limite fisiológico, que todas vão ter, e uma musculatura que seja muito fraca, uma barriga que cresça demais, essa diástase vai ser além do fisiológico, e aí acaba que, no pós-parto, essa diástase não retorna sozinha. E aí a gente precisa trabalhar com exercícios específicos de estabilização. Essas mulheres não podem fazer abdominais no pós-parto, gestante nenhuma pode fazer mesmo. E no pós-parto a gente demora para retomar essas formas tradicionais de trabalhar o abdômen. Então eu trabalho com técnicas específicas onde a gente trabalha as estabilizações, não utiliza esses abdominais tradicionais para trabalhar esse fechamento da diástase, né? Hoje em dia as mulheres estão muito mais informadas, então elas chegam para mim já sabendo, viram na internet, né, sobre a diástase. Eu estou preocupada, eu tenho diástase, não tenho, né? Mas lógico que todas vão ter esse espaçamento, só que tem um limite fisiológico. Se eu tiver lá uma gestante com 6 meses, que já está com uma abertura importante, ela tem uma grande chance de ter essa diástase patológica, que a gente fala, que não vai se fechar sozinho, e aí vai ter que trabalhar com exercícios específicos, que a gente trabalha no consultório, para trabalhar esse fechamento da musculatura e também evitar de fazer exercícios de impacto, exercícios abdominais tradicionais, né? A volta, né, após a gestação, passou o parto, a volta da atividade física também tem que ser muito cautelosa para realmente não piorar a situação dessa musculatura. Perfeito. Doutora Patrícia, muito obrigada pela sua participação tão valiosa aqui no programa Momento Medicina. Eu que agradeço. Muito feliz em falar um pouquinho, né, sobre esse tema que eu amo demais e que eu acho super importante, mas que ainda tem muita gestante, muitas futuras mamães que precisam se informar mais sobre isso para saber a importância de trabalhar esse corpo durante a gestação, para o parto e também no pós-parto. Sim, a informação com responsabilidade. E eu vou ficando por aqui até o nosso próximo encontro.